Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, Atlético em campo. Cláudio Rezende ao vivo tem informações. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo. Aqui ainda 5h15, 1 hora menos em relação a Belo Horizonte. 31 graus a temperatura aqui em Santa Cruz de la Sierra, que fica a nível do mar. O Atlético está por aqui hoje, inclusive neste momento. Jogadores estão fazendo treinamento, terminando a atividade que começou às 3h30 lá no CT do Blooming, que é um time local aqui de Santa Cruz e da Serra. E amanhã a delegação do Galo segue, os jogadores vão chegar na hora do almoço para La Paz. Vão chegar 6 horas antes da partida, que é o prazo limite imposto pela Conmebol, pela Copa Sul-Americana, em jogos na altitude. O Atlético amanhã, portanto, os jogadores vão tomar o café aqui, neste hotel de onde a Itatiaia fala, neste momento, e eles vão sair em voo fretado no final da manhã rumo a La Paz. Há uma diferença de temperatura significativa. Neste momento, 31 graus, em La Paz está 12. Então é uma diferença muito grande aqui a nível do mar, lá no alto da montanha, onde o Galo joga amanhã contra a equipe do Bolívar. Aqui hoje, Cirilo, hoje na saída para o treinamento, alguns torcedores do Atlético que moram por aqui, eles estiveram ali querendo autógrafo, fotos. Sampaoli veio até eles. Eles chamaram o Sampaoli muito solícito, ali amigável, fez questão de vir até os torcedores. A Itatiaia registrou também, para quem está no YouTube, quem está nas redes sociais da Itatiaia, o Sampaoli ali tirando fotos e assinando camisas dos atletas, dos torcedores. Também o Hulk, o Scarpa e o Everson fizeram o mesmo. Sobre o time, vamos lá. O Sampaoli está definindo agora, mas a tendência forte, como você destacou em manchete, Cirilo, é de mudanças na escalação mais uma vez. O Sampaoli não deve repetir time até nesse início de trabalho. Contra o Cruzeiro foi uma escalação, contra o Santos outra, e amanhã a tendência é de que de novo ele faça alterações. Uma é certa na defesa, o Júnior Alonso no lugar do Vitor Hugo. Está de volta o Alonso, suspenso no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Estou acreditando que Alexander e Igor Gomes poderão aparecer também. Entraram melhor no segundo tempo e o Sampaoli falou que quer a bola amanhã, porque com altitude, você tendo a bola desgasta menos. E aí o Atlético para amanhã pode ter Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana. Meio campo com o Alexander com Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes. E o trio de ataque, dupla de ataque na manhã com o Coelho e Hulk. Deve ser esse o provável Galo para enfrentar o Bolívar. E essa é a formação do Galo, que traz aqui na delegação o Dr. Haroldo, que é clínico geral, cardiologista, para jogos na altitude, para ter esse suporte. Então, 2 médicos do Galo. O Rodrigo Barreiros, que é ortopedista, e também um médico para auxiliar nessa questão da altitude. Galo com toda a logística pronta, mas o que precisa mesmo, Cirilo, é enfrentar a altitude, o Bolívar, e voltar a vencer. Retomar o caminho das vitórias é a grande missão do Galo aqui na Bolívia, Cirilo. Presente com detalhes do Galo, direto de Santa Cruz de la Sierra. Vamos falar do jogo de amanhã, o Atlético enfrentando a equipe do Bolívar como visitante. Vinícius, como modificar esse cenário todo que o Atlético está enfrentando, de dificuldade em especial em cenário nacional, para conquistar um resultado positivo, quem sabe encaminhar uma classificação na altitude de La Paz amanhã às 7 horas da noite. É uma parada torta, complicadíssima. Teve a troca de comando, o trabalho do Cuca não era bom, o trabalho do Sampaoli está começando agora, mas a gente ainda não vê indícios de evolução do time, e o Sampaoli não é milagreiro, né? Porque o time vinha muito mal, então tá tendo que começar o trabalho do zero, mas eu esperava, pelo menos nessa troca de comando, uma atitude maior dos jogadores. E aí acho que a gente precisa chamar a responsabilidade maior para aqueles que entram em campo.
O Atlético não pode ser um time tão apático como foi no primeiro tempo contra o Santos, de assistir o adversário jogar. A gente está falando de um elenco que tem peças experientes e de muita qualidade. Se você pegar em todos os setores do time, tem jogadores que são da mais alta categoria. Você tem o Everson no gol, tem um Lianco na zaga, o próprio Alonso, que não vem bem, mas é um grande zagueiro. No meio de campo, tem o Alexander, tem Gustavo Scarpa. Na frente você tem o Hulk, o próprio Coelho. Então, assim, tem gente boa que pode fazer muito mais. Só que eu vejo que os jogadores do Atlético, eles estão numa fase que falta competitividade. Muitas vezes eu acho que aquela história de falta raça, falta entrega, muitas vezes eu não compro muito essa ideia. Porque eu acho que o torcedor, ele gosta disso e ele muitas vezes adota esse discurso e nem sempre é isso. Mas nesse momento eu vejo que está faltando sim maior mobilização. Uma mobilização em campo dos jogadores estarem focados em um mesmo objetivo. Está muito cômodo. Os jogadores do Atlético precisam chamar a responsabilidade. Não tem Cuca mais. Não tem como ficar virando aqui o foco para Sampaoli. A diretoria fez a parte dela, errou em alguns momentos, mas o que tinha que fazer ali, de quitar os salários, foi feito. E agora os jogadores precisam dar resposta num jogo complicadíssimo, porque o Bolívar não é só a altitude. Isso pesa muito. Mas não é mais aquela baba que todo mundo pensava que já foi em alguns tempos. O time do Bolívar é bom e para o jogo de amanhã é favorito contra o Galo. Panzi, quais as suas expectativas para esse Bolívar e Atlético? Mudança, né? Mudança de atitude, mais ambição, como cobrou o Sampaoli na última entrevista coletiva. Eu consigo ver pouquíssima evolução, mas eu consigo ver, por exemplo, no Arana. Acho que o Arana nos 2 jogos, sob comando do Sampaoli, foi um Arana melhor. No Clássico contra o Santos, eu acho que foi ainda melhor. Claro que está longe do ideal, mas um cara muito mais participativo. O Arana, quando é utilizado para atacar, ele é muito bom, né? E ele não vinha sendo utilizado dessa maneira. Mas eu acho que ainda tem muito a evoluir. E quando o Sampaoli fala, né? E ele fala de paixão por el balão, né? A paixão pela bola. Não dá para ter paixão pela bola com Vitor Hugo, Fausto Vera e Rony no time, né? Aí é ir de encontro a essa frase. E eu acredito que ele não vai utilizar nenhum dos 3 nesse momento. Já teve tempo de sobra para entender que o Alexander é a melhor alternativa na cabeça da área. Já teve tempo de sobra para entender que a zaga é Lianco e Alonso, ainda que o Lianco, para ele, esteja faltando foco. Precisa focar, Lianco. Foca na bola, no futebol, esquece o cara que está do seu lado, esquece o bate-boca, a provocação, tá muito fácil te tirar do jogo com você em campo. Seus adversários estão te tirando do jogo com você em campo. E a mesma coisa está acontecendo com o Hulk. O Hulk na temporada, se tirar o Campeonato Mineiro, ele tem mais cartão amarelo que gol, Cirilo. Ele tem 11 amarelos contra 9 gols, 7 de bola parada. Foco do Hulk, estão te tirando do campo, Hulk, com você em campo. Desses cartões, você toma a maioria depois do jogo no intervalo. Então, para mim, o que falta ao Atlético é foco. Eu estou com o Vinícius. Aumentar a cobrança em quem calça chuteira, veste a camisa e o calção. Os jogadores precisam mostrar mais. Qual o foco da análise de Ale Oliveira quanto ao momento e quanto ao jogo de amanhã? De amanhã é o adversário, de longe, o mais forte que o Atlético pegou nessa Sul-Americana, né? Adversário, vou te falar que, quisesse exagerar um pouco, adversário de verdade. Vale lembrar que o Bolívar ficou em 3º no grupo dele da Libertadores, então é um time de Libertadores, grupo que tinha o Palmeiras, que é a melhor campanha da competição, e o Cerro Porteño ficou 1 ponto atrás do Cerro. E aí pegou 2 conhecidos aqui dos mineiros, viu, ô Cirilo? 6-0 no Palestino no agregado, que é o time que se classificou na chave do Cruzeiro, e 4-0 no agregado no time que classificou em primeiro na chave do Atlético. Fora a altitude que, sem dúvida alguma, influencia muito. Então, o Atlético vai ter que jogar muito mais do que jogou na competição até agora para conseguir um bom resultado. E eu acrescento aí a organização, né? Porque, tudo bem, eu vejo até que uns caras correm, que tem até vontade, tem uns que só tem vontade e tal, mas correr errado é muito difícil, tem que se mostrar mais organizado também. Eu sei que é difícil, mas agora não tem como, né? Fase decisiva, mata-mata. Tem que mostrar essa evolução por bem ou por mal, viu, Cirilo?